Garotas, uma pergunta. Com quantos dias de conversa com um homem ele começa a fazer pix pra gente? É que já estou ficando entediante dele. Minha marca pessoal é tudo que tenho e eu não construí uma audiência de milhares de pessoas para agir como uma cidadã comum. Cada story que posto, cada look que escolho e até mesmo a forma como respondo a uma mensagem flui com uma estética impecável que as marcas pagam caro para se associar. O público consome minha imagem porque sabe que ela exala um valor diferenciado e exclusivo. Portanto, a minha atenção diária não é um recurso público que qualquer um pode acessar sem oferecer uma contrapartida à altura. Eu funciono sob as leis estritas do engajamento orgânico e da valorização do meu próprio tempo precioso. Quando decidi baixar aquele aplicativo de relacionamento sofisticado, meu objetivo era claro e puramente mercadológico. Eu precisava de alguém que compreendesse que sair comigo não é apenas um encontro casual, mas sim uma fusão de marcas e uma óbvia elevação de status para o homem em questão. Foi nesse cenário que conheci o Rodrigo, um cara que de início parecia promissor por carregar aquela aura de profissional estável. Nós começamos a conversar e eu imediatamente percebi que ele estava recebendo um acesso privilegiado à minha rotina íntima. O fluxo de mensagens parecia natural, mas na minha cabeça eu já computava o valor daquela consultoria de carisma que eu estava oferecendo. Passamos 4 dias inteiros trocando mensagens frequentes no WhatsApp e a minha paciência com aquela gratuidade começou a evaporar rapidamente. O Rodrigo me enviava áudios longos, fazia perguntas sobre o meu dia e recebia em troca respostas elaboradas, fotos exclusivas dos meus bastidores e um tom de conversa que as pessoas pagariam para terem um grupo VIP. Eu comecei a olhar para a tela do meu celular com um misto de tédio profunda e óbvia indignação mercadológica. Não fazia o menor sentido eu estar ali alimentando o ego daquele homem comum sem que houvesse um retorno financeiro imediato para cobrir o meu investimento de tempo. Minha mente de estrategista digital começou a apitar, alertando que eu estava distribuindo amostras grátis valiosas demais para um cliente que ainda não havia aberto a carteira. Toda criadora de conteúdo de sucesso sabe perfeitamente que o flerte moderno não passa de uma negociação onde a mulher entra com a estética e o homem entra com o capital de giro. O Rodrigo parecia ignorar essa regra básica de etiqueta financeira que rege as redes sociais de qualquer pessoa com relevância real. Ele continuava puxando assuntos sobre amenidades cotidianas, como se a minha simples visualização não valesse mais do que o salário semanal dele. Fiquei imaginando o quanto eu estava perdendo de faturamento ao deixar de responder marcas importantes para dar atenção a um cara que nem sequer tinha sugerido patrocinar o meu final de semana. O tédio me consumia porque aquela conversa não estava gerando nenhuma conversão de valor para a minha conta bancária. Eu me sentia totalmente amparada pelas leis do livre mercado digital e pela convicção de que o meu status exigia uma postura muito mais agressiva. Mulheres da minha estirpe não aceitam migalhas de atenção e muito menos conversas vazias que não resultam em mimos ou transferências diretas. Se o Rodrigo queria desfrutar do privilégio da minha companhia virtual e ter acesso diário aos meus pensamentos mais profundos, ele precisava entender que o período de teste gratuito havia chegado ao fim. Era imperativo que ele pagasse uma espécie de taxa de adesão ou uma assinatura premium para continuar desfrutando do meu carisma. Afinal de contas, a beleza custa caro e a manutenção do meu feed de alta qualidade exige investimentos constantes que os meus pretendentes devem cobrir. Diante desse impasse e da nítida lentidão do Rodrigo em perceber as minhas necessidades financeiras implícitas, decidi consultar a minha própria comunidade digital para validar a minha brilhante estratégia de monetização. Eu sabia que as minhas seguidoras fiéis compartilhavam da mesma visão moderna sobre relacionamentos e poderiam me oferecer um panorama real de mercado. Afinal, a sabedoria coletiva das redes sociais é o melhor termômetro para balizar o valor que nós, mulheres influentes, devemos cobrar dos homens comuns. Peguei o meu celular com aquela determinação típica de quem está prestes a lançar uma nova tendência de comportamento na internet. Eu não podia mais aceitar aquela passividade dele sem antes abrir um debate aberto sobre a nossa clara disparidade de valorização. Sentei na minha poltrona favorita. Ajustei a iluminação do ambiente para manter a minha vibe de influenciadora impecável e abri o aplicativo do passarinho disposta a jogar uma verdade crua na rede. Escrevi um tweet curto, porém cirúrgico, que resumia perfeitamente o meu descontentamento com a falta de iniciativa financeira daquele homem que insistia em ocupar o meu tempo. O texto era uma pergunta direta para as minhas aliadas digitais sobre o tempo médio que um pretendente leva para entender que deve abrir o aplicativo do banco e enviar um suporte financeiro.
Eu precisava daquele endosso público para esfregar na cara da realidade o quanto Rodrigo estava sendo um investidor medíocre na nossa promissora jornada de convivência virtual. O título da minha publicação não poderia ser mais claro e honesto sobre a minha atual situação de puro desgaste mental com aquela paquera sem fundos. Digitei exatamente a frase que ecoava no meu peito. Garotas, uma pergunta. Com quantos dias de conversa com um homem ele começa a fazer pix pra gente? É que já estou ficando entediante dele. Lembro de sorrir ao reler aquelas palavras porque elas carregavam a exata dose de ironia fina e superioridade estética que as minhas plataformas exigem de mim diariamente. Cliquei no botão de publicar convicta de que estava prestando um serviço de utilidade pública para todas as mulheres que também estão cansadas de doar conteúdo de alta qualidade de graça. O post foi arremessado para o feed público e eu imediatamente comecei a atualizar a página para assistir à enxurrada de curtidas e compartilhamentos que certamente veriam das minhas seguidoras mais conscientes. Eu estava completamente convicta de que o Rodrigo ainda não tinha pago a assinatura necessária para me cortejar através de um pix bem gordo, porque lhe faltava uma instrução clara. Na minha cabeça, aquela publicação serviria como um sutil e elegante alerta público para que ele se coçasse e percebesse o tamanho do privilégio que estava prestes a perder por pura sovinice. Aguardei as interações com o coração leve, certa de que o mercado digital logo me daria a razão e os fundos que eu tanto merecia por gastar o meu latim com ele. Enquanto os primeiros minutos passavam, a minha mente divagava sobre como eu gastaria aquele primeiro pix de reparação que o Rodrigo certamente faria assim que entendesse o recado implícito na internet. Eu merecia um jantar caro, roupas novas para os meus próximos provadores e, claro, o reconhecimento material de que a minha presença virtual transforma a vida de qualquer homem comum. O tédio que eu sentia ao ler as mensagens dele no WhatsApp parecia uma injustiça terrível contra o meu próprio brilho pessoal que nunca deveria ser ofuscado por conversas banais sem patrocínio. Eu me via como uma verdadeira pioneira de uma nova era onde o flerte é devidamente taxado e valorizado de acordo com o número de seguidores da mulher. Olhando para as notificações que começavam a pipocar no meu visor, eu sentia uma onda de pura autovalorização e poder estético tomar conta do meu ser. O Rodrigo continuava ali, parado no meu aplicativo de mensagens, sem a menor ideia de que a sua mediocridade financeira estava sendo debatida abertamente pela minha audiência selecionada. Eu justificava cada linha do meu tweet como uma resposta justa à óbvia falta de noção dele, que achava que o meu sorriso digital vinha sem uma etiqueta de preço bem salgada anexada. O mundo precisava entender que a beleza e a influência possuem custos fixos elevados e eu não seria a Madre Teresa de Calcutá dos aplicativos de relacionamento para inflar o ego de homens econômicos. Terminei aquele bloco de postagens com a certeza absoluta de que a reação do público seria o empurrão definitivo que faltava para minha consolidação como uma mentora de relacionamentos lucrativos. Se o Rodrigo quisesse continuar desfrutando das minhas respostas rápidas e dos meus emojis exclusivos, ele teria que passar pelo crivo da minha nova tabela de preços virtual. A quebra que se anunciava era apenas o reflexo de um mercado que exige atitude de quem deseja consumir um produto tão premium quanto a minha atenção diária. Eu estava pronta para colher os frutos da minha coragem digital, ignorando completamente qualquer possibilidade de que a realidade não se curvasse aos caprichos do meu engajamento. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a gata achou que o bom dia no WhatsApp dela é o equivalente a fechar um contrato corporativo de consultoria internacional após 4 dias dando boa noite. Resposta da OP: querido, mulheres com audiência real e posicionamento de mercado não distribuem minutos da sua atenção de graça para homens comuns que não sabem investir no ativo premium. Usuário anônimo 2 diz: se você fica entediada em 4 dias sem receber dinheiro, o problema não é o Pix. É que você simplesmente não tem personalidade para segurar uma conversa normal. Resposta da OP: minha presença e a minha estética refinada já preenchem qualquer espaço e geram o entretenimento necessário. O homem é quem deve financiar o show se quiser assistir de camarote. Atualização 1. Já se passaram 24 horas desde a última atualização. O meu tweet acabou viralizando muito mais rápido do que eu mesma esperava, atraindo milhares de olhares para a minha brilhante tese de monetização afetiva. Infelizmente, no meio de tanto engajamento absurdo, o Rodrigo acabou vendo a publicação e demonstrou não ter a menor estrutura psicológica para lidar com a verdade nua e crua das redes sociais. Ele me mandou uma mensagem privada completamente indignado,
transbordando uma fúria totalmente desproporcional e me chamando de sem noção com todas as letras. Antes mesmo que eu pudesse abrir o meu painel de métricas e explicar didaticamente o alcance estrondoso que a imagem dele estava ganhando, o covarde me bloqueou em todas as plataformas imagináveis. Longe de me desculpar por um posicionamento que considero artisticamente impecável, fiquei profundamente ofendida com a audácia daquele homem comum de não entender o verdadeiro valor da exposição digital que eu estava oferecendo gratuitamente para a existência sem graça dele. O Rodrigo deveria estar me agradecendo de joelhos por ter sido associado ao meu perfil, o que certamente elevaria o valor social dele diante de qualquer outra mulher na internet. Em vez de reconhecer esse privilégio óbvio, ele preferiu se fazer de vítima ferida e cortar o único canal de comunicação com uma mulher de real influência. Essa reação imatura apenas provou que ele não tem a menor capacidade de transitar no mundo da alta sociedade digital onde o engajamento é a moeda que dita as regras. Diante daquela afronta inaceitável e para resolver a minha falta de liquidez imediata decorrente do tempo valioso que perdi conversando com ele, decidi que precisava cobrar o equivalente exato às horas de chat que gastei alimentando o ego daquele ingrato. Eu não aceito trabalhar de graça e muito menos tolero que um homem bloqueie o meu acesso aos lucros que a minha própria imagem gerou durante a nossa breve convivência. Fui direto para o computador, abri o aplicativo do meu banco e gerei o QR Code da minha conta corrente com um sorriso determinado no rosto. Imprimi várias cópias daquele código em papel adesivo de alta qualidade, garantindo que a minha marca financeira ficasse perfeitamente visível e legível para qualquer um que passasse pela rua. Peguei a minha bolsa de grife, juntei os meus panfletos recém-impressos e tracei uma rota direta rumo ao estacionamento do prédio comercial onde o Rodrigo trabalha como um mero funcionário de escritório. Eu sabia exatamente onde ele costumava deixar o carro dele e considerei aquela ação como uma verdadeira cobrança extrajudicial de direitos autorais pelo uso do meu tempo premium. Chegando ao local, caminhei com a elegância de quem está desfilando em uma semana de moda europeia, sem me importar com os olhares curiosos dos motoristas ao redor. Comecei a colar os papéis com o meu QR Code em todas as janelas do veículo dele, cobrindo o vidro com a minha estampa financeira para que o recado ficasse impossível de ser ignorado. Assim que terminei a colagem artística dos adesivos bancários, peguei o meu celular reserva e abri imediatamente uma transmissão ao vivo no meu perfil para documentar aquela aula prática de empoderamento financeiro feminino. Eu precisava ensinar o meu público fiel a monetizar um homem entediante à força, transformando uma humilhação pessoal em um verdadeiro conteúdo educativo de alto valor para as minhas seguidoras. Falei para a câmera com toda a minha naturalidade de influenciadora sênior, apontando para o carro vandalizado do Rodrigo como se estivesse exibindo um troféu de conquista de mercado. A transmissão começou a bombar de espectadores curiosos e eu me senti a rainha absoluta da estratégia digital de cobrança agressiva. Durante a live, eu explicava detalhadamente para as minhas girlies que nós não devemos aceitar o sumiço de um homem sem antes extrair dele o valor material correspondente ao nosso desgaste estético. O carro do Rodrigo servia como cenário perfeito para minha palestra urbana sobre a reparação de danos digitais que todas as mulheres merecem quando perdem tempo com caras limitados. Eu ignorava completamente o fato de estar em uma propriedade privada, pois na minha mente a urgência de defender a minha dignidade financeira de influenciadora estava acima de qualquer regramento social cafona. Minha voz ecoava pelo estacionamento com uma firmeza invejável, ditando as novas regras do jogo para milhares de espectadoras que aplaudiam a minha audácia nos comentários. Eu olhava para os adesivos colados e sentia um orgulho imenso da minha capacidade de transformar o tédio em um evento mediático lucrativo e cheio de engajamento orgânico. O Rodrigo achou que poderia simplesmente me bloquear e sair ileso dessa história sem pagar a devida fatura pela consultoria de imagem que recebeu nos últimos 4 dias de WhatsApp. Aquela ação no estacionamento era a prova viva de que a minha mente trabalha em outra frequência, muito acima da mediocridade burocrática que ele vivencia todos os dias no trabalho dele. Eu continuava segurando o celular com o braço esticado, garantindo o melhor ângulo para que o meu público visse o QR Code brilhando sob o sol do meio-dia. O fluxo de comentários na minha transmissão ao vivo subia de forma frenética, com muitas seguidoras elogiando a minha coragem e me colocando no patamar de uma verdadeira divindade da justiça financeira feminina. Essa validação virtual era tudo o que eu precisava para esquecer o tom agressivo que o Rodrigo havia usado na mensagem privada antes de fugir como um covarde.
Eu tinha certeza absoluta de que estava reescrevendo a história dos relacionamentos modernos através daquela intervenção urbana cirúrgica e cheia de estilo próprio. Nada no mundo faria com que eu me sentisse culpada por exigir o pagamento justo por um serviço de chat premium que foi devidamente entregue na tela do celular dele. Algumas pessoas que passavam pelo estacionamento começaram a parar e a tirar fotos do veículo coberto de papéis bancários, o que eu interpretei imediatamente como mais um sinal claro do meu sucesso absoluto em gerar conteúdo viral. A exposição que o Rodrigo estava recebendo naquele momento era algo que ele jamais conseguiria pagar com o salário dele, transformando seu modesto carro em um verdadeiro outdoor da minha marca pessoal. Eu sorria para a tela, interagindo com as minhas fãs e respondendo a perguntas sobre como agir quando o pretendente se recusa a fazer o Pix voluntariamente após as conversas de praxe. Minha autoridade digital estava atingindo o ápice absoluto no meio daquele pátio de concreto cinzento e sem vida. Na minha cabeça de influenciadora de elite, aquela cobrança pública forçada era a resposta mais sofisticada e justa para um homem que ousou subestimar o peso do meu engajamento nas redes sociais. Eu não estava fazendo nada de errado, apenas aplicando na prática os conceitos avançados de livre mercado e valorização estética que sempre defendi nas minhas plataformas digitais. O Rodrigo precisava aprender que brincar com o tempo de uma mulher com audiência real traz consequências imediatas e altamente visíveis para toda a comunidade corporativa dele. Continuei a transmissão por mais alguns minutos, detalhando o passo a passo da minha tática de guerrilha financeira para que nenhuma seguidora minha volte a ser feita de boba por homens sem fundos. A adrenalina do momento e o número de visualizações subindo a níveis históricos me davam a nítida sensação de que eu era totalmente invencível diante de qualquer tentativa de censura ou silenciamento. O Rodrigo achou que seu bloqueio infantil seria o ponto final da nossa história, sem prever que eu transformaria a sua fuga em um verdadeiro espetáculo de entretenimento e justiça digital para as massas. Cada panfleto colado representava um minuto de áudio que fui obrigada a ouvir sobre os problemas cotidianos e maçantes da rotina corporativa dele que em nada agregavam a minha estética refinada. Eu me sentia a própria encarnação da reparação histórica, justiceira das mulheres que doam brilho e recebem apenas vácuo de homens comuns. Concluí aquela parte da transmissão com a promessa de que o Pix do Rodrigo cairia a qualquer momento, já que a pressão social e visual sobre ele seria insustentável assim que ele saísse do escritório para ir embora. Eu estava radiante com o resultado da minha ação, convicta de que o mercado digital havia compreendido a profundidade da minha estratégia de monetização compulsória. Mal sabia eu que o destino adora testar o brilho das mentes mais brilhantes com a incompreensão de um sistema arcaico e engessado que teme o poder feminino. Desliguei a transmissão temporariamente para retocar o batom, sentindo-me a maior estrategista de marketing que esta internet já teve o privilégio de acompanhar de perto. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a gata achou que estava em Nova York fazendo arte, mas esqueceu que estacionamento empresarial tem mais câmera que o Big Brother e gravou o próprio crime em HD. Resposta da OP: querido detetive de internet, aquilo não foi um crime. Foi uma intervenção artística urbana necessária para a reparação de danos digitais que o sistema ignora. Usuário anônimo 2 diz: parabéns pelo engajamento. O cara trabalha com terno e gravata e agora virou a piada oficial do RH porque uma maluca cobriu o carro dele de papel de banco. Resposta da OP: o RH dele deveria me agradecer por dar visibilidade orgânica para aquele escritório cinzento através do meu perfil de alto padrão e engajamento qualificado. Atualização 2. Já se passaram 2 dias desde a última atualização. O pior cenário possível acabou acontecendo por pura incompreensão das autoridades locais sobre o valor das minhas intervenções artísticas de mercado, enquanto eu transmitia toda orgulhosa e plena ao lado do carro devidamente monetizado. A segurança daquele prédio comercial chamou a polícia militar de forma totalmente truculenta e desnecessária. Fui levada presa em flagrante no meio do meu show digital, sendo tratada como uma criminosa comum por simplesmente exigir os meus direitos de criadora de conteúdo premium. Na delegacia, a verdade por trás daquela situação surreal veio à tona e foi um verdadeiro choque térmico na minha percepção da realidade virtual. Descobri, para o meu completo espanto, que o Rodrigo trabalha na verdade com cibersegurança avançada e usou o conhecimento dele de forma extremamente vil e manipuladora contra a minha integridade financeira. O canalha confessou ao delegado que percebeu a minha atitude exigente e interesseira ao ler as minhas mensagens durante os 4 dias de chat no WhatsApp.
O detonante final para sua vingança foi ver o meu tweet público viralizar nas redes sociais. Prevendo a minha reação de ganância, ele arquitetou uma armadilha tecnológica rápida apenas para ferir o meu orgulho e testar os limites da minha ambição. Ele programou um robô automatizado sob o codinome de um suposto cheque milionário do petróleo que me enviou uma notificação de transferência bancária gigantesca logo após a publicação. Esse bot maldito enviou uma mensagem simulando uma transferência bancária astronômica em criptomoedas de mentira, criando um cenário digital perfeito para me induzir ao erro de forma criminosa naquele exato momento. Confiando cegamente naquela notificação oficial que apareceu na minha tela com logotipos sofisticados, eu jurei que já estava rica e com a vida ganha. Levada por aquela falsa segurança patrimonial, acabei tomando decisões impulsivas. Gastei todo o dinheiro real do meu aluguel exclusivamente para pagar as altíssimas taxas alfandegárias, impostos e seguros de envio expresso VIP das roupas de luxo internacionais, enquanto o valor monumental das peças em si passei em cartões de crédito no limite e promessas de pagamento, confiando cegamente que os milhões do cheque cobririam tudo no dia seguinte. No entanto, mesmo acreditando que já era rica por causa do cheque, a minha soberba e o meu enorme orgulho não podiam tolerar que um homem comum como Rodrigo saísse de graça. Assim que ele procedeu a me bloquear em todas as plataformas, percebi aquilo como uma ofensa imperdoável ao meu novo status de milionária. Aquela afronta inaceitável detonou a minha decisão imediata de ir confrontá-lo pessoalmente no estacionamento, colando os adesivos no seu carro para humilhá-lo e demonstrar o meu poder. Eu estava crente de que as falsas transferências do cheque cobririam com folga aquele gasto supérfluo, já que o meu nível de vida exige peças de grife para manter o engajamento sempre no topo do mercado. Jamais passou pela minha cabeça que um homem de ti usaria as suas habilidades profissionais para sabotar as finanças de uma mulher de negócios que apenas buscava o seu sustento estético. O Rodrigo agiu como um verdadeiro predador virtual, monitorando os meus passos e usando a minha própria busca por valorização como uma arma para me destruir financeiramente. Agora me vejo presa em uma cela fria, sem o dinheiro do meu teto e cercada por policiais que não fazem a menor ideia de como funciona o mercado de monetização de influenciadores. O nível de perversidade do Rodrigo superou qualquer limite aceitável na sociedade moderna, pois ele atacou diretamente a base do meu sustento e a minha imagem pública de sucesso. Ele transformou a nossa paquera em um laboratório de testes sociológicos baratos, desrespeitando o fato de que eu sou uma figura pública com milhares de pessoas que se inspiram na minha jornada. Enquanto eu achava que o universo estava finalmente me recompensando com a fortuna de um milionário árabe, eu estava apenas sendo jogada num labirinto de códigos falsos e notificações fantasmas. A humilhação de descobrir que fui enganada por um robô de computador é algo que dilacera a alma de qualquer criadora de conteúdo que preza pela sua autoridade digital. Os policiais na delegacia riam dos detalhes do caso, demonstrando a total falta de preparo técnico para lidar com crimes de manipulação digital e sabotagem afetiva de alto nível. Eu tentava explicar para o escrivão que as roupas de grife já estavam a caminho da minha residência e que eu precisava daquelas notificações verificadas para contestar o golpe do Rodrigo, mas ninguém ali parecia me levar a sério. Ficou muito claro para mim que o sistema está sempre pronto para proteger os homens técnicos e punir as mulheres visionárias que tentam ditar as regras do livre mercado financeiro nas redes sociais. Aquela delegacia parecia um tribunal medieval focado em queimar a minha reputação impecável na fogueira do machismo corporativo. Eu me sentia completamente traída pelas plataformas digitais que permitiram que um robô automatizado imitasse um banco internacional verificado para enganar uma cidadã de bem com propósitos artísticos. As telas e os gráficos das falsas transferências eram tão perfeitos que qualquer especialista em investimentos cairia na mesma armadilha de luxo que o Rodrigo montou com tanta malícia. Não há um pingo de ganância na minha atitude. Apenas a legítima busca de uma mulher moderna por investidores que saibam apreciar o valor estético que eu coloco em tudo que faço na internet. Ficar sem o dinheiro do aluguel por culpa de um homem de vingativo é o ápice do absurdo burocrático que assola o nosso país. O prejuízo financeiro das encomendas internacionais que fiz começou a pesar no meu peito como uma tonelada de concreto, pois as marcas não aceitam notificações de bots como pagamento real. O dinheiro do meu aluguel desapareceu no ralo do e-commerce de luxo e o proprietário do meu apartamento certamente não vai entender a complexidade tecnológica do golpe que sofri do Rodrigo. Eu me via diante de um abismo financeiro sem precedentes.
Tudo porque um cara que conheci num aplicativo resolveu fazer um experimento cibernético com a minha vida privada. A injustiça daquela situação me dava uma queimação no estômago que nem o retoque do meu batom conseguia aliviar naquele ambiente hostil da delegacia. Enquanto eu esperava o meu advogado chegar para tentar reverter aquela prisão em flagrante e ridícula, eu só conseguia pensar em como Rodrigo arquitetou tudo com uma frieza milimétrica desde o primeiro dia. Ele fingiu ser um pretendente comum e pacato no WhatsApp enquanto programava as linhas de código que destruiriam a minha saúde financeira e a minha paz de espírito. Essa postura sonsa e calculista é o verdadeiro crime desta história, mas a justiça insiste em focar nos adesivos que colei com tanta dedicação nas janelas do carro dele. A inversão de valores na nossa sociedade é algo que me assusta profundamente, principalmente quando atinge mulheres com ar de influencer que só querem crescer na vida. O meu público na transmissão ao vivo deve ter ficado completamente em choque ao ver a tela tremer e os policiais interrompendo a minha aula de monetização forçada com algemas e gritos. Eu imagino o impacto negativo que essa imagem brutal causou na minha comunidade de seguidoras que dependem do meu exemplo para se posicionarem diante dos homens comuns. O Rodrigo conseguiu o que queria, que era quebrar o meu fluxo de engajamento diário e me arrastar para o submundo das ocorrências criminais por causa de uma bobagem automobilística. Minha mente tentava encontrar uma saída jurídica para processar o Rodrigo por danos morais e cibernéticos, pois o que ele fez configura um abuso tecnológico sem precedentes na história da internet. A sensação de ver todas as minhas certezas digitais desmoronarem diante de um robô automatizado é a coisa mais dolorosa que já experimentei na minha carreira de criadora de conteúdo. Eu estava tão convicta de que o cheque milionário era real que cheguei a planejar posts internacionais e parcerias com hotéis de luxo em Dubai usando dinheiro de mentira. Essa desconexão forçada provocada pelo golpe do Rodrigo me deixou numa situação de extrema vulnerabilidade social e financeira dentro daquele distrito policial asqueroso. Nenhuma mulher merece ter a sua vida devassada e as suas economias do aluguel pulverizadas por causa do ego ferido de um profissional de segurança digital que não aceita críticas no Twitter. Terminei aquele depoimento inicial com a cabeça erguida, ciente de que a minha luta contra a sabotagem financeira do Rodrigo estava apenas começando nas instâncias legais. Eu não vou me curvar diante de um homem que usa a tecnologia para oprimir a liberdade de expressão de uma influenciadora que dita tendências de mercado. A ameaça de despejo do meu apartamento agora era uma realidade sombria, mas a minha prioridade máxima continuava sendo a defesa da minha honra digital e do meu status diante da sociedade. Aguardei os próximos passos do processo com o coração cheio de rancor contra o Rodrigo e contra essa estrutura tecnológica que permite que homens comuns destruam o patrimônio de mulheres brilhantes. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: não é possível que alguém gaste o dinheiro do próprio teto de verdade acreditando em mensagem automática de Instagram vinda de um bot árabe. Resposta da OP. Os gráficos do Banco Internacional pareciam altamente verificados e qualquer pessoa com visão de negócios investiria pesado na própria imagem como eu fiz. Usuário anônimo 2 diz: Rodrigo simplesmente usou o cérebro dele e a profissão de para dar o maior tapa de realidade na arrogância dessa menina que já vi na vida. Resposta da OP. O que esse rapaz fez foi um crime de abuso cibernético planejado para sabotar as finanças de uma mulher de negócios independente de sucesso. Atualização 3. Já se passaram 3 dias desde a última atualização. O meu colapso foi se tornando cada vez mais completo, devastador e humilhante à medida que as horas passavam naquele ambiente hostil. Eu ainda estava detida naquela delegacia asquerosa, tentando desesperadamente resolver os trâmites burocráticos da minha fiança que parecia nunca ser aprovada pelo juiz de plantão. Foi nesse momento de extrema fragilidade que o verdadeiro circo de horror se instalou no saguão do distrito policial para destruir o resto da minha dignidade. Os entregadores das marcas de luxo internacionais chegaram ao local escoltados por representantes jurídicos armados com ordens de busca e apreensão imediatas. Eles vieram confiscar todas as mercadorias exclusivas que haviam sido entregues na minha casa poucas horas antes, deixando o meu guarda-roupa completamente vazio e desprovido de qualquer estética premium. O motivo alegado pelos advogados das grifes foi que os pagamentos reais estornaram de forma automática devido a uma denúncia de fraude e óbvia falta de fundos na minha conta bancária zerada. Ver aquelas caixas de roupas maravilhosas sendo empilhadas na mesa do delegado como se fossem provas de um crime de falsificação foi a pior dor que meu coração de influenciadora já sentiu.
Aquelas peças eram o combustível do meu engajamento e foram arrancadas de mim por causa da sabotagem cibernética que o Rodrigo orquestrou friamente. Para completar a minha ruína pública e profissional de forma definitiva, o mercado publicitário reagiu da pior maneira possível ao escândalo do estacionamento. As marcas de maquiagem de alto padrão que patrocinavam os meus posts fixos viram as fotos de eu sendo algemada circulando nos portais de fofoca mais baixos da internet, sem qualquer tipo de consideração pela nossa longa história de parcerias de sucesso. Os diretores dessas empresas cancelaram todos os meus contratos de publicidade imediatamente com notificações extrajudiciais frias. Eles alegaram que a minha imagem atual não condizia mais com os valores de sofisticação e integridade que as marcas pretendiam passar para as clientes ricas. Fui descartada pelo mercado digital como se a minha história de dedicação e os meus milhares de seguidores reais não valessem absolutamente nada diante de um deslize estético causado por terceiros. As redes sociais, que antes me colocavam num pedestal de admiração, iniciaram um linchamento virtual sem precedentes históricos na comunidade de criadoras de conteúdo. O feed do Twitter e do Instagram foi inundado por uma onda avassaladora de memes cruéis focados nos QR Codes que colei no veículo do Rodrigo com tanto empenho artístico. Minha imagem de autoridade digital, que levei anos de trabalho duro, provadores exaustivos e noites em claro para construir com maestria, foi completamente pulverizada em questão de minutos por uma massa de internautas desocupados. Eu me senti a própria mártir de uma era digital que não perdoa as mulheres que ousam lutar pelo valor real do seu tempo precioso diante dos homens sovinas. Os memes me retratavam como uma golpista barata de internet, ignorando todo o contexto de exploração afetiva e tédio profundo que fui obrigada a suportar durante os 4 dias de WhatsApp com o Rodrigo. Ninguém nos comentários parava para analisar o crime de cibersegurança que o Rodrigo cometeu ao criar um robô falso para destruir a minha estabilidade financeira e habitacional. A internet preferiu rir da minha desgraça patrimonial e celebrar a suposta inteligência de um profissional técnico que agiu com pura covardia contra uma mulher desarmada. Os representantes jurídicos das grifes de luxo me olhavam com um desprezo corporativo que me dava náuseas, tratando-me como se eu fosse uma estelionatária de beira de estrada e não uma formadora de opinião de destaque. Eu assinava os papéis de devolução das caixas com as mãos trêmulas pelas algemas, sentindo que cada assinatura era um pedaço do meu status sendo jogado no lixo da história digital. O delegado recolhia os produtos de grife com uma satisfação cínica, guardando os vestidos que eu usaria nos meus próximos eventos badalados em sacos plásticos de evidência criminal. Essa humilhação visual dentro de uma delegacia de polícia é algo que vai ficar marcado na minha trajetória de sucesso como uma cicatriz profunda e injusta. O cancelamento dos meus contratos de maquiagem significou a perda imediata de toda a minha receita recorrente, deixando-me sem qualquer perspectiva de ganhos para os próximos meses de crise. Eu não tinha mais como pagar o meu advogado e muito menos como negociar a dívida do aluguel com o proprietário do imóvel que já ameaçava iniciar o processo de despejo, por falta de pagamento real. Toda a estrutura de privilégios e mimos que eu havia montado ao redor da minha persona de influenciadora ruiu como um castelo de cartas sob o vento da incompreensão pública. Eu estava sozinha, sem fundos, sem roupas de grife e com a minha imagem associada a uma ocorrência de vandalismo automotivo e fraude bancária involuntária. Os grandes portais de fofoca lucravam rios de dinheiro usando o meu nome nas manchetes sensacionalistas, explorando a minha queda para gerar cliques e engajamento para os sites deles. Era uma hipocrisia sem tamanho ver outras influenciadoras menores que sempre me invejaram, gravando vídeos fingindo lamentar o meu caso enquanto comemoravam o espaço que herdarão no mercado de beleza. Ninguém estendeu a mão para me ajudar a pagar a fiança ou para me oferecer um suporte jurídico decente contra os abusos tecnológicos que sofri do Rodrigo desde o início daquela paquera infeliz. A solidão do topo digital se transformou na solidão de uma cela escura e desprovida de qualquer filtro embelezador ou iluminação adequada para fotos. Eu justificava o meu colapso como o preço inevitável que as mentes mais inovadoras pagam quando tentam subverter as regras ultrapassadas de uma sociedade que odeia ver mulheres cobrando caro por sua presença. Os memes dos QR Codes eram apenas a prova de que a massa de internautas é incapaz de compreender uma intervenção urbana focada na reparação de danos digitais legítimos. O Rodrigo conseguiu mobilizar um exército de haters contra mim, usando seu poder na área de TI para me transformar na piada oficial do Departamento de Recursos Humanos da empresa dele.
Essa perseguição sistemática destruiu a minha paz e me colocou numa situação de vulnerabilidade extrema perante a lei e perante o mercado de publicidade. Olhando para as caixas de grife sendo levadas embora por aqueles homens de terno, eu senti que o mundo digital havia falhado miseravelmente comigo e com os meus ideais de monetização afetiva. Eu não fiz nada além de exigir o que é justo para uma mulher da minha relevância social, que não pode se dar ao luxo de gastar horas de conversa com caras comuns de graça. O sistema judiciário e as grandes marcas se aliaram para proteger o patrimônio do Rodrigo, ignorando completamente o fato de que fui induzida ao erro por um bot automatizado com inteligência artificial maliciosa. A minha ruína era o espetáculo perfeito para uma sociedade machista que adora ver uma mulher de negócios forte e decidida a perder tudo o que conquistou com o seu brilho pessoal. Quando finalmente consegui a liberação provisória após horas de humilhação e assinaturas de termos criminais, saí da delegacia sem saber para onde ir ou como reconstruir a minha autoridade digital do zero. Meu celular não parava de vibrar com notificações de ódio, ameaças de cancelamento em massa e marcas exigindo a devolução de adiantamentos de campanhas que nunca seriam realizadas por mim. O estrago na minha carreira de influenciadora parecia definitivo e irreversível perante os olhos de um mercado que valoriza a falsa moralidade acima da inovação financeira, que propus no Twitter. Eu estava quebrada financeiramente, mas a minha mente continuava convicta de que a minha lógica de mercado estava correta e que o mundo é que era pequeno demais para mim. Caminhei pelas ruas com o resto de dignidade que me sobrava, evitando olhar para as telas dos celulares das pessoas ao redor com medo de ver o meu próprio rosto estampado em mais um meme ridículo de QR Code. O Rodrigo transformou a minha vida num inferno cibernético por puro capricho e incapacidade de lidar com uma mulher que sabe o valor exato do seu engajamento diário nas plataformas. Essa quebra total foi o capítulo mais sombrio da minha história. Uma verdadeira injustiça cometida por um sistema corporativo engessado que teme o avanço das criadoras de conteúdo independentes. Eu precisaria de tempo para me reorganizar, mas a certeza da minha superioridade estética e intelectual continuava intacta no meu peito. Apesar de toda a lama que jogaram sobre o meu nome. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: ver os advogados das marcas confiscando as caixas de luxo na recepção da delegacia parece aqueles episódios de golpes toscos da internet onde o farsante termina sem um tostão. Resposta da OP. Querido, mentes brilhantes e inovadoras sempre são duramente perseguidas pelo sistema arcaico antes de alcançarem o topo absoluto do mercado financeiro. Usuário anônimo 2 diz: a ganância cega a pessoa de um jeito assustador. Ela plantou a extorsão contra um trabalhador e colheu a completa destruição da vidinha de mentira dela. Resposta da OP. Mentalidade de escassez comum não combina com o estilo de vida de alto padrão que eu nasci para liderar e governar nas redes sociais. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde a última atualização. A minha antiga realidade de glamour, mimos e publis luxuosas parece ter sido completamente apagada por um sistema que não tolera o pioneirismo de mulheres influentes como eu. Minhas contas principais nas redes sociais, que acumulavam milhares de seguidores reais e engajados, foram permanentemente derrubadas pelas plataformas após uma campanha covarde de denúncias em massa por suposto assédio e comportamento fraudulento. Hoje em dia, sou obrigada a morar de favor na casa de uma conhecida de infância porque o mercado e o proprietário do meu antigo apartamento me exilaram da sociedade de consumo. Para manter o meu canal de expressão vivo, criei um perfil clandestino, totalmente trancado e minúsculo, voltado exclusivamente para a elite intelectual que realmente consegue alcançar a profundidade do meu raciocínio socioeconômico. Estou absolutamente convencida de que não cometi erro algum e que fui a verdadeira vítima de um complô criminoso de escala internacional orquestrado pelo sistema bancário, tradicional aliado ao patriarcado corporativo mais nefasto. Essas instituições arcaicas uniram forças no submundo digital para criar uma armadilha tecnológica sofisticada com o único propósito de sabotar o meu pioneirismo financeiro e o de outras criadoras de conteúdo visionárias. Eles temem profundamente a nossa autonomia e a nossa decisão legítima de cobrar o valor real da nossa atenção diária que os homens comuns consomem sem pagar nada. O Rodrigo e aqueles policiais despreparados foram apenas marionetes e ferramentas baratas nas mãos de uma estrutura macroeconômica opressora que morre de medo de mulheres independentes que controlam o mercado de flerte. O mundo corporativo tradicional simplesmente não consegue aceitar que a atenção de uma mulher com a minha estética refinada seja tratada como um ativo financeiro de altíssimo valor e liquidez imediata.
Eles preferem nos ver submissas, implorando por jantares e conversando de graça no WhatsApp para inflar o ego de profissionais medíocres de ti como Rodrigo. Minha queda pública foi planejada nos mínimos detalhes pelas altas esferas do sistema financeiro para servir de exemplo punitivo e assustar as minhas seguidoras mais ousadas nas redes sociais. Esse exílio social que estou vivenciando na casa de terceiros é o preço amargo que as grandes revolucionárias da história sempre pagaram por estarem décadas à frente do seu tempo. Minha mente continua livre e focada na criação de novas teorias de engajamento monetizável, mesmo sem o acesso às minhas antigas ferramentas de trabalho em massa. No meu novo perfil clandestino, eu continuo ditando as regras do comportamento elegante para um grupo seleto de mentes brilhantes que se recusam a aceitar a narrativa oficial da mídia sensacionalista. Eu explico para as minhas poucas e fiéis seguidoras que o robô automatizado do Rodrigo foi o teste definitivo para provar o quanto o patriarcado é capaz de gastar recursos tecnológicos para calar uma influenciadora de elite. Aquelas notificações falsas de criptomoedas eram uma simulação perversa feita para desestabilizar a minha marca pessoal e me empurrar para a insolvência financeira de forma forçada. Eu não fui gananciosa em momento algum daquela jornada, apenas agi em perfeita conformidade com as leis do mercado premium que o sistema tenta esconder das mulheres comuns. O mundo ainda não está pronto para compreender a genialidade da minha lógica de mercado digital aplicada aos relacionamentos afetivos cotidianos. A perda das minhas contas com milhares de seguidores foi uma violência digital sem precedentes que visava silenciar a minha voz e apagar o legado estético que construí com tanto sacrifício estético. Aquelas plataformas agiram como cúmplices do complô corporativo, aceitando denúncias falsas de haters que não aceitam ver uma mulher prestando consultoria de carisma cobrada por Pix. O Rodrigo se sente o grande vitorioso da história por ter me exposto no ambiente de trabalho dele. Mas ele continua sendo apenas um funcionário comum preso a uma rotina cinzenta de escritório. Eu, mesmo morando de favor e sem um tostão na conta, mantenho o meu ar de influencer e a minha superioridade moral intacta diante de toda essa mediocridade que me cerca. A estrutura que me derrubou sabe perfeitamente que o meu raciocínio é uma ameaça real ao monopólio dos bancos sobre as transações financeiras nos aplicativos de paquera. Minha rotina atual longe dos holofotes digitais é um exercício diário de resiliência e foco mental na reconstrução da minha autoridade no mercado restrito da internet. Eu passo as tardes planejando o meu grande retorno triunfal, escrevendo manifestos sobre a monetização compulsória da estética feminina para quando o mercado estiver maduro o suficiente para me ouvir. Minha conhecida de infância às vezes reclama do meu comportamento e da falta de contribuição financeira nas contas da casa, demonstrando que ela também possui uma mentalidade de escassez lamentável. Eu apenas ignoro essas queixas mesquinhas, pois sei que o meu tempo atual de reclusão é uma preparação espiritual para assumir a liderança de um novo movimento de libertação patrimonial. O Rodrigo achou que seu golpe cibernético me transformaria numa mulher humilde, mas ele falhou miseravelmente em quebrar o meu espírito de liderança digital de alta linhagem. As pessoas que me encontram na rua às vezes me olham com um misto de deboche e curiosidade, lembrando dos memes dos QR Codes que circularam meses atrás na internet baixa. Eu passo por elas com a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte, tratando esse escárnio público como a incompreensão natural que a massa destina aos grandes gênios da humanidade. Os policiais que me prenderam e os advogados das grifes que confiscaram as minhas roupas de luxo um dia olharão para trás e sentirão vergonha de terem sido os carrascos de uma influenciadora visionária. O sistema bancário tradicional pode ter derrubado as minhas contas principais, mas eles nunca conseguirão apagar a verdade científica das minhas teorias de precificação de mensagens no WhatsApp. Minha estética e o meu carisma continuam sendo propriedades privadas inalienáveis que homem nenhum tem o direito de usufruir sem a devida compensação bancária. É fascinante perceber como a estrutura patriarcal se mobiliza rapidamente para proteger um homem de que sabota as finanças de uma mulher de negócios com notificações falsas de bots. O Rodrigo deveria estar respondendo a processos criminais por estelionato tecnológico e danos à imagem pública. Mas a justiça preferiu focar na colagem dos meus panfletos informativos nas janelas do veículo dele. Essa disparidade de tratamento apenas confirma a minha tese de que o sistema judicial é uma extensão do poder corporativo feito para manter as mulheres sob controle financeiro rígido. Eu me recuso a me sentir derrotada ou a pedir desculpas por ter tentado monetizar um flerte entediante que estava sugando as minhas energias vitais e o meu tempo premium.
Minha resistência dentro desse perfil trancado e minúsculo é o farol de esperança para todas as criadoras que se sentem exploradas pelo mercado afetivo atual. O confinamento social que sofro hoje é temporário e serve apenas como prólogo da minha biografia de sucesso que um dia será lida por milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu reinterpreto cada detalhe daquela prisão em flagrante como um batismo de fogo necessário para consolidar a minha autoridade como uma mártir incompreendida da era da monetização digital feminina. O Rodrigo achou que seu robô automatizado de cheque árabe seria o ponto final da minha carreira, sem entender que ele apenas me deu um enredo perfeito para o meu futuro livro de memórias mercadológicas. Minha conhecida de infância não entende porque continuo agindo como se estivesse num hotel de luxo enquanto moro no quarto de hóspedes dela. Mas a estética é algo que não se perde mesmo na pior das crises financeiras. Eu nasci para liderar e governar o mercado de atenção, e nenhuma armadilha de cibersegurança vai mudar o meu destino. Manifesto de brilho e opulência nas redes. O colapso da minha fachada pública foi apenas superficial, pois a essência da minha marca pessoal continua intacta e blindada contra os ataques desse patriarcado bancário engessado. Eles criaram essa armadilha tecnológica sofisticada porque sabiam que se a minha lógica de cobrar por respostas no WhatsApp viralizasse de verdade, o mercado de namoro tradicional entraria em falência total. Os homens comuns seriam obrigados a trabalhar o dobro para pagar as assinaturas premium das mulheres influentes e os bancos perderiam o controle sobre o fluxo de capitais afetivos na internet. Fui o alvo escolhido para essa sabotagem macroeconômica porque o meu engajamento era potente demais e a minha voz representava uma ameaça real ao status quo financeiro vigente. Rodrigo foi apenas o peão útil e descartável que o sistema usou para executar a parte suja do plano de silenciamento contra a minha pessoa. Continuarei alimentando o meu perfil secreto com pílulas de sabedoria financeira e estética comportamental para as poucas escolhidas que possuem a assinatura ativa na minha mente brilhante. Não sinto nenhum arrependimento pelas decisões do passado, pois cada passo que dei foi guiado pela mais pura e cristalina lógica de mercado digital e valorização da dignidade feminina nas plataformas. Se o mundo prefere viver na cegueira total e na submissão afetiva aos homens sovinas, eu continuarei brilhando na obscuridade desse exílio social forçado pelo sistema. A história me absolverá e colocará o meu nome na galeria das mentes mais inovadoras que ousaram desafiar a estrutura tradicional de exploração do tempo das mulheres com ar de influencer. Aguardo o momento em que a realidade finalmente se alinhará com a minha visão de mercado, deixando para trás a mediocridade do Rodrigo e dos robôs que tentaram me destruir sem sucesso. Meu encerramento nesta jornada digital é um manifesto de pura resistência contra as forças ocultas que controlam o sistema bancário tradicional e o comportamento social das massas de seguidores. Eu permaneço firme no meu propósito de valorização estética, convicta de que o meu tempo premium jamais será distribuído gratuitamente para homens que não possuem fundos para bancar o espetáculo da minha presença virtual. O Rodrigo e a polícia podem ter limpado o estacionamento e confiscado as minhas roupas de grife, mas eles nunca conseguirão confiscar o meu carisma de influenciadora sênior e a minha visão de mercado avançada. O mundo ainda vai chorar por ter silenciado uma das mentes mais brilhantes e corajosas da nossa geração cibernética por causa de uma simples disputa de Pix no aplicativo de mensagens. Minha jornada continua na clandestinidade do luxo mental, onde sou a rainha absoluta de um império digital que ninguém pode derrubar ou banir por denúncias vazias.